Meu nome é Alexandre Trindade, eu sou engenheiro de metalurgista, com algumas décadas de experiência. Eu não vou dizer quantos para não entregar a idade, né? Alguns entregaram a idade agora de manhã, mas eu não estou muito afim de dizer isso. Ok, parceiro comigo hoje, nós temos o engenheiro Antônio Pereira, que está aqui na frente. Por favor, Antônio, levanta só para o pessoal ver quem tu é, quem caso não te conheça. Nós dois trabalhamos na empresa chamada Grefortec. Eu sou gerente e ele é o diretor. Então tem que tratar bem o nosso diretor aí para que tudo dê certo. A Grefortec é uma empresa que tem 32 anos de mercado. Tá? 32 para 33 anos de mercado. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos conversar um pouquinho sobre, no número 1, ESG. O que é isso? Por que estão falando tanto sobre isso? E por que isso pegou uma relevância mais do que o normal nos últimos anos para cá? Depois disso, nós vamos entender um pouquinho sobre emissões de CO2. Como é que a gente conseguiu colocar tanto CO2 na atmosfera? No 3, a gente vai ver o que é descarbonização ou descarburização. O que a gente tem que fazer para tirar esse carbono presente na atmosfera. Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre os contextos anteriores no tratamento térmico. E, por fim, a gente vai falar para vocês algo referente à transferência de tecnologia. O que nós estamos fazendo na Grefortec para minimizar ou mitigar o impacto desse tipo de situação no mundo do tratamento térmico. Esse é o nosso objetivo agora de tarde. Muito bem. O que é ESG? A sigla ESG surgiu de uma provocação do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Apesar de ter tido inicialmente um destaque mais expressivo no mercado de investimentos, o conceito está ganhando o mundo em diferentes setores, tendo alcançado maior notabilidade e força em 2015, ao fazer parte da Agenda 2030 da ONU e do Acordo de Paris. Por isso que a gente está escutando bastante coisas sobre ESG. Dentre os objetivos, estão elencados 17 grandes tópicos, que, segundo a ONU, são o foco para consolidar um desenvolvimento sustentável. Os principais objetivos, 17 objetivos, são esses: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção sustentável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e, por fim, parcerias e meios de implantação. 17 grandes tópicos. Resumindo tudo isso, formaram-se assim 3 grandes pilares: o E, o S e o G, onde o E diz respeito à responsabilidade ambiental, depois vem responsabilidade social e a responsabilidade na governança corporativa. Lembrando sempre, visando a descarbonização, descarburização e todos aqueles tópicos anteriores que eu relacionei. Quanto à responsabilidade ambiental, consiste nas ações e políticas que uma empresa implementa para minimizar o seu impacto no meio ambiente. Isso inclui a redução de emissões de gás carbono e outros gases poluentes, o uso eficiente de recursos naturais, a gestão sustentável de resíduos, a adoção de fontes de energia renovável e mais eficientes, além da preservação da biodiversidade do ar e da água. Isso diz respeito à responsabilidade ambiental. Quanto à responsabilidade social, que é o segundo tópico, estão inclusas as políticas externas para o bem-estar e o tratamento justo de colaboradores, assim como o envolvimento com a comunidade local. Inclui também iniciativas para estabelecer a diversidade, a responsabilidade social, a defesa dos direitos humanos e a diversidade de fornecedores. Por fim, o terceiro pilar diz respeito à responsabilidade na governança corporativa,
onde trata-se da estrutura de governança da empresa e ou instituição, ou seja, da sua forma de comando, suas práticas de gestão e os mecanismos de proteção de contas. Envolve ética nos negócios e conformidade com as regulamentações, práticas de equiparação, bem como uma política de transparência, responsabilidade fiscal, combate à corrupção, garantia dos direitos dos acionistas e compliance. Isto é o ESG. O foco ambiental, ou o foco de quase todos nós temos como lógico, seria o foco na sustentabilidade. Mas antes de falar qualquer coisa, a gente precisa entender o que é sustentabilidade. O que é, nós vamos ver logo em seguida. Mas sustentabilidade não é, com certeza, a proteção do meio ambiente acima de tudo. Então a gente vai fechar as fábricas todas e vão voltar para o meio da floresta, da selva. Não, isso não é possível. Não há como fazer isso. Também não é a promoção do bem-estar social a qualquer custo. Alegria a curto prazo, vamos viver em colônia, prejuízo social a médio e longo prazo. Também não é possível, isso não é sustentabilidade. Tarefas apenas de um único indivíduo. Vamos escolher um cara lá na nossa empresa, um cara ou uma cara lá na nossa empresa, e vamos botar a responsabilidade do ESG para ele ou para ela. Não dá. Isso é um processo que envolve muitos colaboradores, se não todos. E não é sustentabilidade a pauta de reunião mensal, bimestral, trimestral. A gente conversa sobre isso de vez em quando e atende ali as especificações dos nossos acionistas e fica tudo bem. Não é mais isso, gente. Isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade é uma nova forma de pensar o negócio, uma oportunidade. É uma geração de valor muito além da geração de lucro de curto prazo. É uma nova cultura organizacional, promovida e vivenciada por todos os colaboradores. É também uma questão de adequação, ou a gente está fora do mercado. Ou a gente entende que isso é importante, ou o mercado automaticamente vai nos, de alguma forma, excluir negócios e oportunidades. O ponto focal e inicial é um ponto focal inicial para a inovação. Por que não? Quando a gente começa a mudar a forma de pensar, coisas novas aparecem e isso podem virar negócios em produtos, procedimentos e processos. O que é transformação sustentável? É a gente sair de um foco no risco para um foco em oportunidade. Sair de gestão opaca para gestão transparente. Sair de lucro, acima de tudo, para os acionistas apenas, para um propósito, gerar valor para todos os envolvidos, inclusive a sociedade. Sair de foco na empresa, o egocentrismo, para o foco no ecossistema, naquilo que está no nosso entorno. Sair de uma estrutura consultiva, seria conscientizar, gerar e criar valor, para uma cultura colaborativa, onde os interesses são mútuos. Sair de preservação para regeneração. Preservar apenas não dá mais, pessoal. Ah, mas eu estou preservando, eu tenho minha app lá preservada. Não dá mais. A gente precisa regenerar. Sair de linear, crie e pegue, consuma e desperdice, para uma economia circular. É aquela de não desperdiçar as coisas, reaproveitar. E por que a gente tem que falar de ESG? Porque estamos vivendo agora, de uma forma muito forte, uma mudança de geração. A nova geração, ela quer isto. Ela aprendeu isso na escola e agora ela cresceu. Ela está exigindo isso de nós. A resiliência envolve ganhos. Então quem for resiliente nesse lado, terá ganhos. Acesso a capital, os recursos financeiros estão disponíveis porque realmente é um interesse global. Inegável a
mudança climática, e com certeza ela não está sendo para melhor, ela está complicando bastante a vida, então a gente precisa falar e fazer o ESG acontecer por conta do clima. Além disso, também existe um indicador na Bolsa B3, que é o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. É um indicador de desempenho médio dos ativos de quem tem ESG, e é transparente esse ESG. As empresas, normalmente, quem atua de acordo com os regramentos do ESG, valem mais. Existe uma forte inovação e eficiência dos mercados valorizando o ESG, regulamentações, apresentação, forma de divulgação também sólida e presente em portais e diversos materiais que hoje, até pouco tempo, a gente não ouvia falar. Hoje, alguns portais, páginas da internet, né, a gente abre e já vê o impacto ambiental da empresa, do grupo econômico, sendo apresentado ali, bem mais presente do que no passado. Melhoria da reputação e da marca, e por fim, retenção de talentos, onde a gente entende, percebe que 80% dos novos trabalhadores ou dessa nova geração exige ESG. Eles não querem trabalhar em ambientes poluentes. Isso é importante a gente entender. Então, só para finalizar, ESG é uma responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Quanto a emissões de CO2, o que são essas emissões de CO2, entrando no nosso tópico número 2. A emissão de carbono é uma expressão que faz referência ao lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás principalmente o gás dióxido de carbono, CO2, mais conhecido como gás carbônico. Isso é um gráfico que mostra uma informação bem genérica de alguns dados importantes. São as emissões mundiais de CO2 em gigatoneladas, ou bilhões de toneladas. Tá? À esquerda de vocês vão ver uma escala que vai de 0 a 25, e ela distribui em percentuais onde estão os maiores impactos. Ou seja, em energia, as emissões mundiais de CO2 respondem por 36% em geração de energia. Indústria, 24%. Agricultura, 21%. Transporte, 14%. E construção, no caso construção civil, 5%. Claro que esses dados são aproximados, né, pessoal? Não bate dessa forma como está sendo colocado aí. E são móveis também. Depende de alguns fatores que envolvem os mercados. Mas, em média, fica próximo a isso. O mundo emitiu em 2021, são dados de 21, em média, 6,2 toneladas por pessoa por ano de CO2. O Brasil emitiu em 21, em média, 11,1 toneladas por pessoa ou por brasileiro por ano de CO2. É um número bem acima da média mundial. Vamos entender agora um pouquinho melhor quem são os países que mais poluem. Não deve fugir muito da expectativa que os senhores têm com relação aos países que também mais produzem, né? Mas vão nos auxiliar a enxergar um pouquinho melhor isso. Percebam que haverá uma mudança de escala na página seguinte. Mas os maiores emissores de CO2, em primeiro lugar, a China com 25,2%, Estados Unidos com 12%, Índia com 7%. Esses três primeiros são responsáveis por 44% das emissões de CO2 em 21. Depois seguido pela União Europeia, Rússia, Indonésia e Brasil em sétimo lugar com 3%. Eu ia dizer apenas, mas nem isso me atrevo a dizer. Vou dizer 3%. Tá? Lembrando que nós emitimos 11,1 toneladas por habitante por ano de CO2 no ano de 21. Agora sim, abrindo os três primeiros países, China, Estados Unidos e Índia, vamos ver como é que se comporta esse gráfico, mas agora não mais em gigatoneladas, e sim em milhões de toneladas, e focando um pouquinho na indústria, já que o nosso mundo aqui no tratamento térmico é indústria, mas não pode avaliar ele de forma isolada. Tá? Olha lá.
A China, ela foi responsável por 40% dos 100%, lembrou alguém? Dos 100% daquilo que foi gerado de emissões de CO2 na indústria. 32% do que foi gerado de CO2 no mundo da energia, geração de energia, foi de responsabilidade da China, 8% na agricultura e assim por diante, como está sendo apresentado. Agora em milhões de toneladas. E a escala da esquerda, que vai de 0 a 7 mil, vai se permanecer igual para que visualmente a gente consiga fazer um comparativo do país que segue agora. O próximo é Estados Unidos, com 7% de impacto de emissões de CO2. Logo em seguida, em terceiro lugar, nós temos a Índia, com 9%, ou seja, a Índia polui mais, vou corrigir, a Índia emite mais CO2 do que os Estados Unidos. E o Brasil? Adivinha onde é que é o nosso impacto? Alguém arrisca dizer? Na agricultura. Porque na indústria nós colaboramos com apenas nem 2%. Mas na agricultura a gente colabora com 17% do total de emissões do planeta foram geradas pelo Brasil em 2021, onde as queimadas e o desmatamento são as principais causas. Lembrando mais uma vez que a gente poluiu 11,1 toneladas por habitante por ano de CO2. E cabe lembrar que a gente fala indústria de produtos novos, caminhões, tratores, implementos agrícolas novos que são lançados e geram em torno de 2%. Mas existe uma infinidade de equipamentos que estão no campo poluindo e caem naturalmente para dentro dos 17%. Então a gente precisa parar de queimar as coisas, parar de destruir e arrumar os negócios que estão estragados. De uma forma genérica isso. Se a gente fizer um pouquinho só um pouquinho, a gente vai conseguir diminuir esse número aqui e o nosso impacto será menor. Já fizemos isso no mundo da energia. A nossa energia, teve um colega mais cedo que disse, que é limpa, e ela é muito limpa. Ela é originária de fontes como hidrelétricas, mais recentemente solar e eólico. Energia extremamente limpa, comparada a outros países, principalmente países europeus, que usam o carvão como fonte de energia. Então, façam para vocês o que eu não estou conseguindo fazer para mim, mais ou menos o mundo está assim. Tá? Mas a nossa parte nós estamos fazendo, quanto à energia, quanto à indústria, quanto ao transporte. Mas estamos errando ainda, ou podemos ter muita melhoria na parte da agricultura, com relação à redução de emissões de CO2. Para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, as empresas precisam, antes de mais nada, mapear o que é gerado de forma direta e indireta. Entenda isso melhor. Esse é um gráfico que apresenta uma forma gráfica de apresentação, onde nós temos ali em azul o escopo 1, em sei lá que cor aquilo ali, cor de burro quando foge, escopo 2, e aqui um amarelinho, o escopo 3. Para mitigar o risco decorrente das mudanças climáticas e promover a redução do impacto ambiental de nossas atividades, devemos sempre buscar ações para melhor utilizar os recursos e evitar desperdícios. Isso parece óbvio. A gente, às vezes, dizer o óbvio é necessário. E repetir esse óbvio se faz cada vez mais necessário. Principalmente porque nós estamos com novas gerações chegando, que para eles isso não é óbvio. Eles herdaram algumas das não boas práticas nossas e querem mudanças. No escopo 1, a gente tem aquela situação avaliada de forma interna. O escopo 2 diz respeito à energia. E o escopo 3, cadeia de valor. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Escopo 1, emissões diretas de CO2. Diz respeito às emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações da própria empresa, aquilo que a gente gera dentro da nossa empresa. O escopo 2 diz respeito às emissões indiretas provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. Emissões de gases de efeito estufa na atmosfera a partir do consumo de eletricidade, refrigeração, vapor e calor. O escopo 3
diz respeito a todas as emissões indiretas não incluídas no escopo 2, que ocorrem na cadeia de valor da empresa, clientes e parceiros, perdão. São emissões ligadas a operações da companhia, como matéria-prima adquirida, viagens de negócios e deslocamentos dos colaboradores, por exemplo. Descartes de resíduos, transporte e distribuição. Faz parte desse escopo 3. A nossa Agenda 2030, conforme a ONU, nos obriga a trabalhar em cima da 1 e da 2, e nos deixa ainda como opção o escopo 3. Ok? Tudo certinho até agora? Falamos sobre ESG, falamos sobre emissão de CO2. Até agora, nada muito de novo. O que vem de novo começa a vir a partir desse ponto. Seria a descarbonização, descarburizing, ou seja, retirar o carbono que está lá. Não só apenas evitar que mais carbono vá para lá. A descarbonização é um processo de redução de emissões de gases nocivos e ou poluentes para a atmosfera. É o contrário do anterior. Antes a gente viu como emitia. Agora nós vamos tentar entender como reduz e elimina, sendo mais usual o gás carbônico, em especial o dióxido de carbono. Tratamento térmico verde. Vocês já ouviram falar isso? Tratamento térmico verde. Os caras não pintam a fábrica toda de verde, tá? Não é isso? A química verde, também conhecida como química limpa ou química sustentável, que é uma organização normativa para que uma empresa química venha a preservar de forma relacionada à poluição causada por atividades na área química. Ela busca desenvolver metodologias que usem e gerem a menor quantidade de materiais poluentes, tóxicos ou inflamáveis. O tratamento térmico, ao se utilizar muito das técnicas químicas, não poderia ser diferente. Pode sim ser considerado, classificado, apontado como verde. E aqui a gente vai ter que ter um paradigma, um momento de quebra da linha de raciocínio. Da linha de raciocínio, pois há poucas décadas nós olhávamos o tratamento térmico, eram cavernas, fumacentas, fogueirentas, cheio de problema, com muito acidente. De poucas décadas para cá, a gente está vendo situações extremamente positivas de melhoria de ambiente, em equipamentos, em processos, e esse é o caminho que todo mundo quer. Como a gente vai trazer essa nova geração para dentro de um tratamento térmico, se o ambiente do tratamento térmico expulsa essa nova geração dele? Não dá, algo tem que ser feito. Então melhorias são necessárias, desde o meio ambiente, aos equipamentos, aos processos, para que a gente possa trazer os novos profissionais e eles fiquem dentro dos tratamentos térmicos com uma nova geração que está chegando. Então, ao fazer isso adequadamente, a gente pode sim ter um tratamento térmico verde. Principais benefícios da descarbonização. Além dos benefícios diretos ao meio ambiente, não somente ao meio ambiente interno da fábrica, mas ao meio ambiente como um todo, né? Que consequentemente impactam na qualidade de vida de toda uma sociedade, a descarbonização também contribui para o desenvolvimento econômico sustentável, na preservação do próprio ambiente de trabalho, tornando-o mais limpo e de menor risco, na redução de emissões de gases poluentes nocivos e traz vantagens competitivas e ou financeiras e ou ainda institucionais para os negócios. Comecem a observar isso. Os clientes dos senhores irão começar a cobrar de vocês, se já não estão, que os senhores sejam verde. Benefícios. Redução da emissão de CO2 para a atmosfera. Benefício de quê, Alexandre? Ser verde, pessoal.
Redução da emissão de CO2 para a atmosfera. Aumento na segurança quanto à redução da ocorrência de acidentes. Redução de riscos gerais ao trabalhador. Periculosidade. Redução do risco do transporte de itens perigosos. Redução no risco da estocagem de itens perigosos. Redução de custos no tratamento térmico, que é um processo complexo e especial. Melhorias técnicas e melhorias de processos nos processos produtivos especiais. Ah, tá brincando? Como é que tu vai fazer isso, cara? Tu tá louco? Tira o metanol. Vocês já imaginaram um tratamento térmico sem metanol? Ataca diretamente na segurança quanto à redução de ocorrências de acidentes, redução de riscos do trabalhador, redução de risco de transporte de itens perigosos, metanol é explosivo, redução de estocagem de itens perigosos. Se eu não preciso estocar metanol, eu não preciso me preocupar tanto. Depois tem os outros, né? Melhorias técnicas e melhorias de processos produtivos e especiais. A Grifortec, a empresa a qual eu trabalho, meu diretor está sentado ali me olhando, me avaliando também, utiliza a geração própria de gás nitrogênio nos seus processos produtivos, com o uso de usina de nitrogênio própria, emitindo bem menos CO2, no mínimo, no transporte de gases industriais. Quando a gente não transporta o gás para si, está economizando e gerando menos CO2. Está emitindo menos CO2. A Grifortec recentemente adquiriu centenas de painéis solares para a geração de energia fotovoltaica própria na planta industrial, reduzindo a emissão de CO2 para a atmosfera e utilizando-se de energia limpa. Nós só adquirimos energia de fontes renováveis. As que nós geramos e as que nós compramos. A Grifortec utiliza de processo produtivo técnico inovador, próprio e patenteado há mais de 15 anos, 17 para ser mais preciso, em sua unidade industrial de tratamento térmico em São Leopoldo. Trata termicamente peças metálicas utilizando uma menor quantidade de gases industriais. A Grifortec realiza reformas, manutenções e melhorias de forma constante em seus fornos e equipamentos de tratamento térmico, procurando inserir novas técnicas e tecnologias sempre que possível e necessário. Nós temos uma sequência de equipamentos em todos os momentos da vida útil dos equipamentos. Início de vida útil, meio de vida útil, final de vida útil e processo de reforma. Isso está acontecendo lá agora. Quem tiver curiosidade, está convidado para conhecer. Com mais tecnologia, com menos tecnologia, tudo isso à disposição para a gente aprender e melhorar. É muito comum, pessoal, essa nova geração, ela entra em uma unidade de tratamento térmico e ela recebe um equipamento com uma sonda. Perfeito, tudo certo. Estraga a sonda. Regula a sonda. Melhora a sonda. Limpa a sonda. O que é isso? O pessoal não consegue trabalhar sem sonda. Eu não sei mais dirigir o carro com câmbio manual. A gente só dirige carro com câmbio automático. Às vezes isso é tão sério que não consegue nem saber como pede ajuda. Então a gente tem todas as etapas dos processos acontecendo para que a gente se lembre disso periodicamente e tenha isso muito vivo dentro da nossa cultura. A Grifortec executa ações sociais relevantes junto à sociedade local. Treina insistentemente seus colaboradores e parceiros comerciais nos mais variados assuntos, bem como oferece cursos técnicos online variados ao mercado, proporcionando a expansão do conhecimento técnico relacionado à metalurgia, relacionado ao tratamento térmico e o melhor entendimento de tudo isso. Presta assistência técnica e consultoria e realiza suas atividades produtivas atendendo à legislação e às normas técnicas presentes. A Grifortec é uma planta de tratamento térmico verde. Empresas parceiras que utilizam o tratamento térmico da Grifortec, já que nós somos tratadores térmicos para terceiros, nós não temos peças próprias, nós somos prestadores de serviço. São poucas. E há mais de 15 anos.
32 para ser exato, mas nessa nova tecnologia há mais de 15 anos. Conhece alguém aí? Quase ninguém, né? Para quem não sabe, isso aqui é russo. Ok, vamos entrar agora rapidinho na missa, mas a gente não tem nenhuma preposição de ensinar padre a rezar a missa. A gente não podia vir para um congresso de tratamento térmico e não falar um pouquinho sobre tratamento térmico. Definição. Tratamento térmico, tratar termicamente o metal significa aquecê-lo em velocidade adequada, mantê-lo em temperatura e atmosfera própria por tempo suficiente para que ocorram as transformações e resfriá-lo em meio adequado de modo a adquirir as propriedades desejáveis. Isso é tratamento térmico. A gente usa muito nos treinamentos o processo da mão. Por gentileza, levantem a mão direita. Eu vou fazer assim para não ficar meio estranho, né? Senão, vamos deixar assim, meio pertinho assim, a mão direita, vamos tentar identificar os dedos ali, ó. 1, 2, 3, separa, 4, separa 5. 1, 2, 3, controle absoluto de tempos, temperaturas e velocidades, nos mais variadas escalas. Se não controlar bem tempos, temperaturas e velocidades, você não vai ter o processo de tratamento térmico adequado. Alexandre, tu está simplificando demais a coisa. Eu tô. É para a gente voltar na base, para a gente voltar no básico e lembrar que a base tem o porquê de ser. 4, a atmosfera que envolve a peça, o meio dentro do equipamento. E 5, o material. Aqui embaixo está pequenininho para eu não esquecer de falar. Além de tudo isso, eu vou ler bem direitinho para não esquecer de falar. Além de tudo isso, geometria, controle de geometria, camada, normas, procedimentos, instruções de trabalho, itens de verificação, PIPAPs e diversos outros, não menos importantes e relevantes, devem ser avaliados. Por óbvio, mas a base está aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. O controle adequado dessas 3 variáveis básicas é fundamental para realizar os processos de tratamentos térmicos de forma adequada, desde os mais simples até os mais complexos. Havendo descontrole dessas variáveis, aumenta-se o retrabalho, o refugo ou a rejeição de lotes e ou peças tratadas. E isto pode vir a aumentar o quê? Do que nós estamos falando? Emissão de CO2. Os tempos envolvidos e, por fim, o custo de produção. Tá? É importante entender isso, é importante relembrar isso. O 5 diz respeito ao material, liga metálica. A correta determinação, identificação e uso do material, liga metálica, a ser utilizada, contribui para a redução de perdas e recursos em geral, bem como reduz custos, retrabalhos, elimina refugos e ataca diretamente na redução do volume de emissões atmosféricas indesejáveis. É impressionante É impressionante a quantidade de peças que nós recebemos, entenda desenho técnico, que não diz sequer o material. É impressionante como nós relevamos a informação a um segundo plano. Como nós, mercado, transferimos para os tratadores térmicos a nossa responsabilidade sobre o nosso produto. E a gente diz para o tratador, trata aí. Como trata aí? Se vocês não atendem terceiros e dentro da empresa de vocês têm tudo regradinho, faça o sinal da cruz e permita que isso aconteça assim. Porque quem trabalha para terceiros entendeu muito bem o que eu estou dizendo. Identificar bem o material é de suma importância para o sucesso do tratamento térmico. É óbvio isso, claro que é. Por fim, a atmosfera, o meio que envolve a peça. Tratar termicamente o metal implica em utilizar uma atmosfera protetora, um meio protetor com características positivas ao metal, quando esse estiver em elevadas temperaturas e em tratamento térmico, ou seja, quando ele está tendo maior risco. Deseja-se preservar as características técnicas do material metálico e, em alguns casos, alterá-las, mas de forma controlada.
Caso isso não ocorra, podem ocorrer as falhas como a descarbonetação superficial. Descarbonetação é diferente de descarburização. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Por exemplo, sendo assim algo indesejado. Para evitar a descarbonetação superficial, tratadores térmicos utilizam-se de gases especiais e ou neutros, como nitrogênio, para proteger a superfície da peça metálica e expulsar o oxigênio presente em processos como normalização ou recozimento, por exemplo. Estou dando um exemplo apenas. Para enriquecer a superfície da peça com carbono, ou seja, cementar, o tratador térmico enriquece o meio interior do forno com a atmosfera rica em carbono, e este carbono, por difusão atômica, adentra a peça metálica, alterando propriedades locais. Cementação, carbo, por exemplo. Tanto para estes métodos usuais como para outros, estas atmosferas gasosas presentes nos tratamentos térmicos podem ser nocivas ao meio ambiente, pois normalmente são poluentes, emitindo CO2 para a atmosfera, dentre outros gases, ou práticas também nocivas ao meio ambiente. Quem é que nunca viu alguma coisa funcionando errado, né, numa atmosfera? E está errado por quê? Às vezes a gente não sabe responder. A Gräfortec desenvolveu processos produtivos inovadores em tratamento térmico que minimizam ou até eliminam a utilização de produtos e ou gases nocivos ao meio ambiente. E patenteou esses processos, utilizando-os há 15 anos, como eu disse antes, para ser mais exato, 17. Em sua planta industrial de tratamento térmico, trazendo grandes benefícios de preservação do meio ambiente, tornando-se assim uma empresa verde no tocante à redução da emissão de gases nocivos e indesejados para a atmosfera. Se eu tivesse lido isso aqui lá no começo, vocês tinham saído correndo. Agora eu tenho certeza que os senhores conseguem entender e aceitar um pouquinho melhor isso que a gente está apresentando. A gente conseguiu vencer algumas barreiras históricas e colocou cada coisa no seu devido lugar, na nossa cabeça. A gente rompeu barreira. A gente conseguiu romper algumas barreiras. Esse é o número da patente que foi feita lá em 2007, e esse novo número foi uma atualização que nós fizemos no ano passado. Então nós temos duas patentes. Caso você deseje conhecer mais sobre essa inovação tecnológica, saber como você pode reduzir as suas emissões de gases nocivos ao meio ambiente quando do tratamento térmico e ainda economizar recursos ao fazer isso, consulte a nossa área técnica comercial para maiores informações. Por que eu não dou mais informações aqui agora? Já vamos ler logo em seguida no tópico 5, tá? Mas é importante os senhores entender que existe uma empresa no mercado brasileira, disposta a colaborar para reduzir as emissões de CO2 de forma consolidada, aprovada e testada há mais de 15 anos, com diversos tipos de testes que vocês podem imaginar. Transferência de tecnologia. Nosso último tópico, espero que eu não tenha corrido muito, mas eu acho que está dando aí para entender, está tudo certinho? Beleza. Cada caso é um caso, gente, e cada caso é um caso especial. Inúmeras situações, condições e cenários diferentes estão presentes no cotidiano das empresas industriais. A gente não é autista, a gente sabe disso. Tem empresas muito avançadas, cheias de recursos, tem empresas não tão avançadas que não têm recurso. E no meio de tudo isso, estamos nós tentando não emitir CO2 para a atmosfera, não prejudicar mais o planeta. Mas a gente precisa enfrentar os problemas de peito aberto. O que a gente não pode fazer é fugir do problema. Tem que ir para cima do problema e enfrentar. Então a gente propõe fazer uma avaliação prévia, um diagnóstico de cada caso. Se faz necessário para poder medir os ganhos reais que cada situação, cada caso pode ter com as melhorias que podem ser implementadas. Levar para vocês aquilo que a gente fez lá na nossa fábrica, que está careca de saber, literalmente careca de saber, o que pode ser feito de uma forma mais econômica e rápida, para que a gente consiga emitir menos CO2. Mas, de uma forma genérica, eu vou apresentar um método para vocês.
Pilares: equipamentos, processos, pessoas. Por fim, tecnologia. Onde atuar? Equipamentos. Precisam ser robustos, avançados e intactos, com instrumentação moderna e apta para mostrar a realidade das coisas. Condições de serviço satisfatórias. Uso de acordo com aquilo que foi projetado. Aqui eu paro um pouquinho e repito. Uso de acordo com aquilo que foi projetado. A gente quer que o equipamento dure 5, 6 anos e taca ali pau nele, ele dura 2 e a gente fica bravo. Manutenção pensada para aumento da vida útil em uso. Tá? Então isso é um ponto onde a gente precisa atuar. Equipamentos. Como que a Grande Fortec faz isso? A gente faz com reformas, manutenções, melhoria, instalação de novas tecnologias, consultoria, assistência técnica e desenvolvimento de novos dispositivos, caso seja necessário. Por isso que cada caso é um caso. Tem gente que está mais avançado, tem gente que está mais no início da estrada. Segundo ponto, processos. Processos consolidados, domínio de processos técnicos e normatizados, documentação técnica segura e que garanta a qualidade. Não mandar desenho sem liga. Desenvolvimento de novos processos feitos de forma madura e técnica e apoio e consultoria técnica para ver se está tudo acontecendo direitinho. Isso a gente faz também, através da consultoria técnica. Pessoas. Avaliar, verificar, checar, por que não? Se o pessoal técnico é qualificado, está treinado e habilitado para executar os processos, deve possuir certificados que comprovem sua capacidade de habilitação. Afinal de contas, os senhores têm normas técnicas de qualidade que exigem certificação. Fazem isso? Competência na melhor execução da coisa. O certificado para um cara que tem 20, 30 anos de tratamento térmico é só um papel. Mas ele é importante, porque dá para essa pessoa aquela chancela do que ela não tem. Ela conhece muito sobre o tema, muito mais até do que eu, que sou engenheiro. O cara faz aquilo há 20 anos, há 30 anos. Já viveu de tudo que é forma, mas ele é inseguro, porque ele não tem uma certificação, ele não tem uma homologação. Ninguém parou e olhou para aquela pessoa e diga, vamos te qualificar? Nós fizemos isso. Fizemos isso por intermédio de cursos e treinamentos. Por fim, a transferência de tecnologia. Consolidada e testada, capaz de confirmar os benefícios apontados por meio de testes e documentação específica, útil e eficaz naquilo que promete. Como cada caso é um caso, eu não vou deixar vocês ir embora sem ter uma noção do que é possível. E o possível é, no caso da redução das emissões de gases nocivos para a atmosfera, estima-se que a redução seja da ordem de 70% ou mais. Então, quem está correndo atrás de como reduzir a emissão de CO2, vem falar com a gente. Acho que a gente pode ajudar um pouquinho. Chamamos isso de transferência. Agora, para não ficar absolutamente dúvida nenhuma, nós vamos fazer uma pequena metáfora. Equipamento. Forno. Não vou falar de forno. Forno ninguém sabe direito. Vou falar uma coisa que todo mundo sabe. Carro. Veículo. Na nossa metáfora, equipamentos são veículos. O que são processos? Aprender a dirigir. É um processo. Desde apertar na embreagem. Oi? Desde apertar na embreagem até aprender de forma correta a dirigir, a conduzir esse equipamento. Pessoas. Seria habilitação. A CNH. Adianta eu ter um carro, ter uma CNH e não saber dirigir? Tem muita gente que é assim. Eu sou assim. Como assim, Alexandre? Se vocês me derem uma Ferrari para dirigir, eu dirijo desde os 18, tenho 55. Eu não vou andar numa Ferrari. Por quê? A Ferrari é o veículo que adora poste, é apaixonado por poste. Então eu preciso de treinamento, apesar de dirigir desde os meus 18 anos de idade.
Entendo que isso é móvel, pessoal. Chegou um equipamento novo, eu trato há 20 anos, mas o equipamento é novo, é uma nova tecnologia, é uma nova janela, uma nova oportunidade. Eu vou considerar isso como eu considero o velho? Pegar a caneta e tocar no botão lá e arrebentar com o botão de aumento de baixa temperatura, como muita gente riu aí agora, que os caras fazem ou não fazem? Precisam de treinamento, de esclarecimento. Aí o treco imprime um gráfico maravilhoso, eu não sei ler o gráfico. O que me adianta esse gráfico? O cara não imprime o gráfico, o cara não guarda o gráfico, não leva para a qualidade, e começa toda a nossa confusão, e daí o equipamento não presta. Então não adianta eu ter o equipamento, saber dirigir, e também não estar habilitado. Meu cliente vai fazer uma auditoria de checagem, ninguém tem um certificado, ninguém tem nada. Experiente pra caramba, ninguém está falando o contrário, por favor, não me entenda errado. Mas eu não consigo mostrar para o meu cliente que minha equipe é próspera. E eu preciso fazer isso, e o cliente está exigindo isso de todos nós. Então a gente precisa ter equipamentos saudáveis, processos tranquilos e pessoas habilitadas para daí a gente conseguir fazer uma mudança de tecnologia, sair do mundo poluente para um mundo não tão poluente. Essa é a ideia. E isso deve ser feito dessa forma. Do equipamento para a transferência de tecnologia. Adianta eu transferir tecnologia, eu chego lá, o forno é um dragão saltando fogo para tudo que é lado? Por que a outra metade riu? Não tem isso no Brasil, gente. Capaz. Então a gente precisa entender a lógica das coisas. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Tá? Lembrando, além da transferência de tecnologia para a descarbonização de processos industriais produtivos, a Grefortec, essa empresa brasileira de 32 anos, na qual eu trabalho com muito orgulho, está aqui meu diretor que começou do zero na garagem de casa e hoje tem uma expressão mundial, o empresário está aqui sentado. A gente não é uma multinacional. A gente é uma empresa que está trabalhando com a força e a inteligência nacional. Também faz reformas, manutenções, tratamentos, treinamentos, melhorias, adequações, assistência e consultoria técnica de forma rápida, eficiente e justa. Vai custar, mas não será aos olhos da cara. Aí estão os nossos contatos, eu vou deixar esse material para quem quiser ver. Nós temos uma unidade em São Paulo, nós temos uma unidade na cidade de São Leopoldo, nós temos uma unidade na cidade de Portão. Cada uma fazendo um determinado tipo de coisa de forma bem transparente para o mercado. E de alguma forma a gente fica se comunicando entre as plantas, onde a unidade de Portão fabrica e o tratamento térmico pauleia, e a gente aprende com isso. Espero ter sido não tão invasivo, muito menos chato, ter levado um pouco de informação para vocês. E aqui eu passo o microfone para o meu diretor, que senão o meu jabá não vai sair, né? Eu preciso que ele fale alguma coisinha aqui para nós, senão fica estranho. Vem cá, por favor, Antônio. Vem aqui, vem cá. Oi? Se apagar é só apertar aqui, ficar apertando aqui que liga aquela luzinha. Tá bom. Boa tarde a todos. Como o Alexandre falou, foi milagre que começou em junho de 91. Eu aqui hoje tenho a honra de estar com dois grandes amigos do passado que continuam presentes e nos fazem prazer em muitas coisas. Apesar de nós trabalharmos em empresas diferentes, nunca fomos concorrentes desleais uns com os outros. Fico muito contente de ter Carlos aqui. Carlos é filho do nosso grande amigo de rua, que aqui é o Caipira. Não tem nada a ver com Caipira, não tem, mas ficou com o Caipira. Obrigado, viu? Ele teve a capacidade de formar um filho para a área.
assim como, graças a Deus, eu tenho capacidade de formar e duas filhas para o negócio. É raro, tá? Raro que o Silvio formou um cara que toca em banda mundial. O cara é ferro em banda, mas não tem instrumento termo. Tá, mas então o Silvio é um grande amigo da gente, tá? Trabalhei com ele no passado. João Caipira, não sei se está aí ou não, mas você também é um grande amigo do passado da gente aí. E nós estamos nesse caminho, pelo menos, nesse caminho há 40 anos. O Silvio deve ter uns 55, e o cara deve estar por aí também, tá? Então esse é nosso andar pelo caminho de equipamento de tratamento térmico. Eu em tratamento térmico estou há 40 anos, há 41, comecei em 2083. Trabalhei junto com o Silvio na empresa também e trabalhei em várias áreas de equipamento. Por graça e foi sorte do Fernando Collor de Mello, que alguns de vocês sabem, eu me tornei empresário. E esse empresário começou numa garagem, a Andréia tinha 3 anos, a outra tinha 1 ano e o Rodrigo tinha 7. E aí nós estamos nesse caminho aí, andando no tratamento térmico e fazendo com que a gente andando. O nosso grupo hoje são 3 unidades, 160 pessoas trabalhando em conjunto. Então dá para fazer alguma coisa junto aí. Essa brincadeira da transferência de tecnologia, que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, tá? Surgiu em 2001, quando chegou o gás natural no Rio Grande do Sul. Naquela época nós fomos contratados através do CNPq, junto com a Universidade do Rio Grande do Sul, para implantar o gás natural no Rio Grande do Sul. Então desde lá nós estamos envolvidos com o gás natural. Tá? A gente fez vários trabalhos junto com a Universidade e com o CNPq para usar o gás natural no Rio Grande do Sul. Com isso, a gente foi caminhando com isso, fez teste de aquecimento, fez teste de outras maneiras e fez teste na atmosfera dos fornos. Antônio, você está ficando doido, né? Não dá para fazer atmosfera com gás natural. Ah, é? Por que não? Por que não pode? Propano tem 3 carbonos, gás natural tem 1, é só botar 3 vezes. Tá? Então, nós começamos e aí um dos engenheiros metalúrgicos comprou a briga. Não dá. Aí, como todo bom filho de neto de alemão, sabe como o alemão consegue colocar 15 dentro de um Fusca? É muito fácil. Não dá, alemão. Ele põe os 15 dentro do Fusca. Tá? Então, mais ou menos isso aconteceu conosco. E nós começamos esse trabalho de atmosfera com gás natural. E não foi pelo tal do ESG, não, porque naquela época não se falava nisso, tá? Foi pelo bolso. Tratamento térmico para terceiro miudeiro, centavo, real, quilo, tá? Você precisa fazer muito volume para valer a pena. Então, nós tínhamos um alto custo de gás de metanol e também de nitrogênio e outras coisas a mais. E nós começamos o gás natural para fazer um trabalho para eliminar o metanol. Aqui estão muitos aí, tem fornos aí, e aí eu vou contra alguma filosofia aí, tá? Muita gente fala assim, ok, vamos dar, o metanol é limpo, é metanol não sei o quê. Ok, cara, o que nós não queremos dentro do forno? Nós não queremos oxigênio. É isso que nós não queremos dentro do forno, como tem a atmosfera. Quantos tentadores tem aqui? Deve ter vários. Ninguém quer oxigênio dentro da atmosfera do forno. E nós colocamos metanol que tem um oxigênio lá dentro. Ele já consome 2 hidrogênios da molécula para tirar só o oxigênio que eu estou colocando. Pô, não é incoerente, eu não quero oxigênio, mas estou colocando oxigênio. E aí eu comecei a analisar esse processo. E nós hoje, a transferência de tecnologia que nós hoje estamos vendendo, eu vou falar uma coisa aqui que vai assustar muita gente. Deixa eu apertar de novo aqui. Isso. Ok.
sozinho, gravando ali. Tá. Quem tem tratamento térmico aqui? Todo mundo aí quase tem, né? Eu vou falar para vocês. Não tem mais gerador de gás. Acabou. Só querer. Não tem mais metanol. Não tem mais. Só querer. Não tem mais propano. Então, e aí? Como é que vai botar carbono lá dentro? Eu preciso colocar carbono lá dentro, tem atmosfera. Eu preciso ter carbono lá dentro, para carbono penetrar na peça, na cimentação. Muitas gentes não acreditam que isso é possível. Eu faço um desafio. Quem quiser mandar peça para nós, tratar no nosso Rio Grande do Sul, a gente trata para vocês 2, 3 cargas de graça, uma hora para ter cobrado, nós cobramos, né? De graça, mostrando que a gente trata a peça de vocês, seja ela qual for, nessa nova tecnologia, e vocês podem acompanhar. Vocês não vão ver dentro da nossa tratamento térmico no Rio Grande do Sul. 1 litro de metanol. Vocês não vão ver dentro do Rio Grande do Sul. 1 litro, 1 metro, 1 centímetro de propano. Você não vai ver esses gases que provocam CO na carbono. Isso nós fomos aprendendo, aprimorando, esses 17 anos. Essa tecnologia a gente sabia que tinha, tanto é que patenteou, tá? A patente. Só que não sobrava perna para nós vendermos isso, para nós falarmos disso. A empresa vem crescendo, tanto é que está com 160 pessoas, e o Antônio nunca teve tempo de parar para falar sobre isso. Nem tempo, nem condições de fazer. A estrutura foi aumentando, a gente foi tendo condições. E já falaram para mim que meu tempo acabou. Tem mais 4 horas para falar para vocês, ainda não tempo acabou. Então eu digo a vocês assim, quem tiver curiosidade de saber como é que nós fazemos isso, que nós reduzimos em custo, quem mexe com metanol, em custo, nós reduzimos 70%. Curso. Garanto, quem quiser fazer, a gente faz. Nós reduzimos na ordem de 70% a emissão de CO2, essa nova tecnologia. Então, quem tiver curiosidade e quiser, nós estamos prontos para ajudar a fazer. Tá? É claro, isso também tem custo, mas nada que seja proibitivo, nada que seja por condições que não dê para fazer. Tá? Hoje, a Solenei está me ajudando a fazer esse trabalho, junto com o Alexandre. Esse trabalho está sendo conduzido também com a André, minha filha, tá? Então eu digo para vocês, quem tiver curiosidade de saber disso, nos procurem, chama. Às vezes eu não vou amanhã, mas pode ter certeza, que eu sou de ir, sou de conversar, não tenho a pretensão de saber tudo, jamais, tá? Eu gosto muito de que as coisas sejam feitas em parceria, em conjunto, para que dê tempo para as pessoas que estão comprando essa nova tecnologia assimilar isso também na tua cabeça, assimilar e dizer, olha, funciona e valeu a pena pagar isso aí. Tá? Gente, desculpa, me cortaram meu tempo. Obrigado.